Eu quase fui jubilado da faculdade porque eu não entendia números. Era uma coisa que não me encaixava. Eu não conseguia ter vontade de aprender isso. E o mais curioso é que hoje eu criei uma metodologia que o coração, o cerne dela, são os números. O radar do lucro. Mas essa história não é sobre mim. É algo que eu vejo acontecer com empresários, gestores, gerentes, tomadores de decisão até hoje. Pessoas extremamente competentes, pessoas que entendem com profundidade o segmento que elas estão atuando. Aquele tipo de pessoa que se envolve no negócio, proativo, que faz a coisa acontecer, mas que deixam os números para depois. E este depois, muitas vezes chega caro. Só que eu fui entender com clareza tudo isso muitos anos depois, porque isso começou antes da faculdade. Desde muito cedo já tinha algo dentro de mim que eu queria entender como ganhar dinheiro. Com cerca de 10 anos, eu colocava anúncio no jornal, comprava coisas usadas e vendia depois. Ali já existia já uma inquietação dentro de mim de como transformar ideias, esforço em resultados, em como transformar uma ideia em algo concreto. Alguns anos depois, meu pai tinha uma plantação de maracujá e eu comecei a vender suco com a produção dele. Empreender sempre fez parte da minha vida. Eu sempre gostei de criar, testar, negociar, fazer acontecer. O mundo do empreendedorismo sempre me fascinou, mas existia um ponto que eu não dominava. E naquela época parecia uma coisa pequena. E mais tarde eu fui descobrir que aquilo era uma das partes mais importantes de qualquer negócio. Eu ainda não entendia sobre números. Quando eu terminei o colegial, eu resolvi estudar numa das faculdades mais exigentes da época. Passei e ali parecia um grande sonho iniciando. Mas junto com o sonho chegou uma responsabilidade enorme, que era mudar do interior para São Paulo, uma cidade muito intensa que cobra muito para quem está chegando. Para poder estudar ali, eu arrumei emprego antes da faculdade começar. Eu precisava pagar a faculdade, me manter, sustentar aquela decisão. Então minha vida virou trabalhar e estudar para poder sustentar aquela decisão, sem descanso e sem alternativa. E foi nesse ritmo que o problema começou a aparecer, porque pela primeira vez na minha vida eu estava diante de algo que eu realmente não dominava: os números. Naquela época eu não tinha consciência disso, mas hoje eu vejo com clareza. Esse é o ponto que muitos dos tomadores de decisão erram. Eles dominam o mercado, dominam a operação, dominam vendas, dominam a liderança das pessoas, mas deixam números lá para frente como se fosse um simples detalhe. E números não são um detalhe. Eles são a linguagem que sustenta qualquer decisão séria. Eliminar essa
linguagem não elimina o problema, só adia o dia que ele aparece. E foi aí que começou a nascer, de forma embrionária ainda, a ideia da metodologia radar do lucro. O radar do lucro nasceu da percepção que uma empresa pode até ter um discurso bonito, uma operação aparentemente organizada, uma equipe engajada, mas são nos números que a clareza aparece. Foi por isso que anos depois eu transformei essa jornada em uma metodologia. O radar do lucro, ele existe para trazer clareza antes da decisão. Ele serve para mostrar aonde o lucro está sendo criado, onde ele está sendo bloqueado e onde ele está sendo perdido, e onde a empresa está crescendo sem entender o que está acontecendo por baixo da superfície. Em outras palavras, o radar do lucro surgiu para não deixar os tomadores de decisão deixar os números para depois. Porque quando você entende os números, você entende o negócio com muito mais profundidade. Hoje eu entendo uma coisa que naquela época eu não conseguia enxergar. Aquilo que parece fraqueza no começo pode se transformar em força, desde que você decida enfrentar aquilo que realmente importa. E foi exatamente o que aconteceu comigo. O que começou como dificuldade virou método. O que começou como medo virou clareza. E o que começou como um problema na faculdade, anos depois se transformou numa metodologia criada para ajudar empresários a enxergarem o que muitas vezes eles percebem tarde demais. E foi assim que começou a nascer o radar do lucro. Só que antes disso tudo virar método, eu passei por um dos momentos mais difíceis na minha vida acadêmica. E eu percebi que eu estava muito perto de perder tudo que eu tinha começado. No próximo vídeo eu vou te contar exatamente como foi aquele dia e por que aquele momento mudou completamente a minha forma de lidar com números, com decisões e com o que mais tarde se tornaria o radar do lucro.